Salmo de número 1, versículo 1. Aleluia. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Diz assim: bem-aventurado ou abençoado com felicidade, o feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa se influenciar ou não se detém na conduta dos pecadores, não se detém no caminho, na conduta dos infratores, nem se assenta na reunião dos zombadores ou na roda dos escarnecedores. Só uma questão de a sua versão talvez se encaixe assim. Ao contrário, versículo 2: sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Esse homem, essa mulher bem-aventurada é como uma árvore plantada à margem das águas correntes, ou à beira de um rio. Dá fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham, e tudo quanto realiza prospera. Aqui, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti meus 5 pães e 2 peixinhos. O que tenho é pouco, não alimentaria todos, por isso dependo do Senhor, para que o Senhor distribua isso na igreja, em nome de Jesus, amém. Bom, o tema da mensagem é os 6 passos para a prosperidade. Se eu fosse você, levantava e ia embora agora. 6 passos da prosperidade. Bom, não sei se você já leu livros, ouviu. Isso está muito latente ainda, né? No meio cristão, principalmente no meio evangélico. E aí os católicos, alguns infelizmente roubaram isso da gente também, mas roubaram que não devia. Essa teologia da prosperidade, e fala de prosperidade, eu não sei você, mas eu ainda sinto alguns calafrios. Falou em dinheiro na igreja, dá uma sensação de roubo, né? Seguro a carteira. Mas isso não tira o verdadeiro sentido da prosperidade. O fato de você ter um assunto machucado não rouba a originalidade do assunto. Não tira a sua essência. É como eu falar mal de alguém sem conhecer, falo mal, eu não conheço. Isso não fala da realidade de quem a pessoa é. Se eu conhecer ela de verdade, eu vou mudar o meu entendimento, e a minha conclusão, e a minha forma de tratar, inclusive, essa pessoa, né? Não sei se você já ouviu, né? Quando você fala mal de alguém para você, fulano é um picareta. Fulano, ele negocia carro, e os carros dele é tudo bombado. Aí tu encontra o fulano na rua, ele fala, vem cá, tu quer trocar o teu carro? Tu fala, você já dá um passo para trás, porque você teve uma informação que desceu para o seu coração e virou uma atitude. A gente reage de acordo com o que a gente recebe de informação. E esse assunto, né, fala de prosperidade. Eu botei esse tema porque no final fala que esse homem, essa mulher, aqui homem não é o gênero homem, fala do homem todo, homem e mulher, ele vai ser próspero. Então, vou dar 6 passos para a prosperidade para nós essa manhã aqui, a gente prosperar. Não sei você, eu quero prosperar. Oxe. Eu não sei você, eu quero prosperar em tudo. E eu quero entender, esse texto ele é elucidativo, na minha opinião, para isso. Vamos lá, primeiro, fala que é bem-aventurado. Então, prosperidade e alegria, né? Ou seja, feliz, é aquele que vai andar nesse contexto. Então ele vai ter prosperidade. Então a prosperidade traz alegria. Pronto, é verdade. Só que a definição de prosperidade é que a gente vai caminhar aqui. Vamos lá. Primeiro, ele não segue o conselho dos ímpios. É importante pontuar que não seguir o conselho do ímpio, tomar conselho, é mais do que pedir uma opinião. Tá? Porque às vezes você tem uma pessoa que não é necessariamente cristã, mas ela tem uma boa opinião, um bom conselho no assunto. Ele é um bom profissional nessa área. Ele não é evangélico,
ele não é cristão, é ateu, mas naquele assunto ele é perito. Então não tem nada de errado tomar conselho com quem não seja, que seja ímpio, no sentido de não tomar aquilo como uma verdade, não é ouvir alguém, porque você tem que ser sábio, ouvir de tudo e reter o que é bom, então não tem nada de problema. Você não pode ter um mentor ímpio sobre você, você não pode ter alguém falando no seu coração o tempo todo ímpio, que não teme o Senhor, isso você não pode. Então, aquele que não segue o conselho, não é uma questão de ouvir, é de seguir, é de eu vou botar o meu pé em cima do que foi dito. Ele é ímpio, e ele está conduzindo a minha vida, está me mentoreando. Isso que o salmista está falando. O ímpio são aqueles que não valorizam o que Deus valoriza, não honram o que Deus honra. Por exemplo, você vai pedir um conselho sobre casamento. Seu casamento tem crise, você vai pedir um conselho. Essa pessoa que está aconselhando você, qual é o nível de valor que ela dá para o casamento? Porque dependendo do nível de valor que ela dá para o casamento, você vai dar um tiro no pé, porque ele não vai valorizar como deve ser valorizado o casamento. Então esse ímpio, esse conselho é essas pessoas que não valorizam o que Deus valoriza e não honram o que Deus honra. E aí você vai tomar conselho com uma pessoa que está por favor, não estou aqui julgando você se você está numa situação dessa, mas está no 5º casamento e está pouco aí, um filho para cada espaço, e alguns ele assumiu, outros não. Aí você toma um conselho, cara, fico com o meu casamento ou não? O que ele vai dizer? Segue a vida, mano, ama o próximo, não quer próximo. Então você vai ter um conselho que vai te levar para um lugar que você não deve ir. Então, não seguir o conselho do ímpio. É interessante que a Bíblia fala de conselho. Conselhos são maravilhosos. Provérbios vai dizer que quem vai para a guerra sem conselho perde a guerra. E é verdade. É verdade. Até os bons planos. Eu estou falando de bom plano. Não estou falando de plano mais ou menos não. Estou falando de plano bem feito. Bons planos fracassam sem conselho. Na multidão do conselho existe uma coisa chamada sabedoria. Então é maravilhoso tomar conselhos, mas bastante cuidado com quem você toma conselho. Quem está falando aos seus ouvidos para você seguir. Bastante cuidado mesmo, porque aqui é um dos segredos. O feliz, o bem-aventurado, aquele que foi agraciado com a prosperidade, ele, para poder chegar nesse estado, ele não seguiu o conselho dos ímpios, daqueles que não amam e não seguem e não temem o Senhor. Então bastante cuidado com isso aqui. Primeiro ponto, primeiro passo. Segundo passo, só para citar, Salmo 119, importante, versículo 30. Escolhi o caminho da felicidade e coloquei diante de mim as tuas decisões. Olha o que o salmista está dizendo. Eu escolhi o caminho da bem-aventurança, da alegria, mas eu coloquei diante de mim as tuas decisões. Ou seja, o Senhor, aquilo que o Senhor quer para mim e para você. Aliás, se você tem dúvidas e quer, é um assunto que nós discutimos esse dia aqui, está no YouTube, como tomar uma decisão. A vida envolve decisões todos os dias. Está lá, como tomar uma decisão. Eu falo de 3 faróis que vão apontar para você tomar decisões todos os dias. Vamos lá. Segundo, não se detém no caminho. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se deixe influenciar pela conduta. Não se detém no caminho é estar na mesma imitação. Está imitando, repetindo, fazendo igual. Então, não se detém no caminho dos pecadores. Não se deixe influenciar pela conduta. Pecadores aqui, por favor, são aqueles que não estão buscando mudança. São aqueles que não querem se limpar. Não estou falando de pecador porque você também é. Então, a gente não olha para ninguém. Não estou falando de pecador na essência do pecado, do homem caído, que nós somos pecadores, né? Aquele que diz que não peca é mentiroso. Então todo mundo é pecador, mas no sentido de que não está se limpando, né? Eu ouvi uma frase, não está na Bíblia, mas eu achei interessante. Pecador não é quem nunca se suja, é quem sempre se limpa. Santo não é quem nunca se suja, é quem sempre se limpa. Então nós que estamos buscando a Deus, estamos nos limpando todos os dias. Por isso que a misericórdia se renova todo dia. Então esse pecador que você não imita é aquele que virou as costas, ele está na contramão, ele não teme nada ao Senhor. Não se detém no caminho, ou seja, ele não imita a conduta, não segue o andar, não vai junto para o matadouro.
Não tem nada a ver com ir numa festa familiar. Então eu não vou na festa de final do ano da minha família porque eu vou estar imitando a conduta dos pecadores. Não, em nome de Jesus. Sal serve para dar sabor em lugares que não tem. A luz serve para brilhar onde não tem luz. Então você tem que estar nesses lugares, né? Você tem que estar. Vai ter final do ano a festa da virada da família lá, né? Creio eu que vai poder estar mais fácil ter essas festas agora esse ano. Então você vai estar lá com a família. Eu não vou porque eu tenho um tio lá que bebe e eu não ando, assento na roda dos escarnecedores. Não é isso, irmão. Em nome de Jesus, você já sabe, vai lá com a sua família. Aliás, eu acho que uma das coisas que o evangelismo parou é isso. A gente se enclausurou na igreja. E o evangelismo é um mendigo falando para outro mendigo onde tem pão. Se a gente não falar, não estar no meio, a gente não vai brilhar. O sacerdócio de todos os santos é um médico sendo médico e para a glória de Deus sendo médico e um bom médico. Amém ou não? Você concorda que ele exercendo a medicina da forma correta, ele vai pregar o evangelho do reino de Deus ou não? Sim, claro que sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vai um exemplo, tá? Porque senão os já vão amarrar. Faz de conta que você infartou. Está amarrado. Não, tá. Tem que ir para a mesa da cirurgia agora. E tem 2 cardiologistas. Duas portas abertas. Aí o enfermeiro fala assim, que me salva. Não, você tem uma decisão antes de entrar aqui. Tem essa porta aqui, é do médico crente. Enquanto ele faz cirurgia, ele fica cantando hinos espirituais. Ele faz cirurgia em você com um fundinho musical assim. E enquanto ele tá orando e chamando, o cara é crente. Só que de cada 10 cirurgias, 9 ele morre. Aí tem outro aqui que é ateu, ator, flamenguista, está aqui, miserável, está aqui nessa outra porta aqui, não tem nada de Deus nele, não tem música, não tem nada, ele só faz cirurgia, ele não dá nem sorriso na cirurgia, só de cada 10, 9 sobrevive. Onde é que você vai? Você vai dar paz do Senhor ou você vai dar boa noite? Meu irmão, é boa noite. Meu irmão, Deus abençoe sua vida aí. Opa, aqui, sim ou não? Porque quando você, um engenheiro que faz uma ponte que não cai, ele glorifica a Deus no seu trabalho. Um professor que faz uma boa aula, que atrai os alunos para a matéria dele, ele glorifica a Deus. Então, entender isso é fundamental, é libertador. Então, vai na festa da família, seja luz, né? Nós fizemos uma vez uma festa na igreja, num clube aqui. Tinha 200, 300 pessoas, a gente fez um clube, uma festa. E aí a gente foi, vamos tudo para lá. Não, tinha, perdão, menos pessoas, poucas pessoas. A gente cuidava da igreja na favela. E aí tinha um flamenguista. Agora não é crítica. Não é crítica, ele estava com a camisa do Flamengo. Mas estava bêbado no culto. Ele entrou bêbado, ficou lá no fundo e ele dizia, aleluia! A camisa do Flamengo. Coincidência, era um flamenguista. E aí eu fui dar o recado, eu falei, gente, nós vamos ter uma festa na virada do ano e tal, e se o seu parente quiser ir, e ele quer levar uma cervejinha, você não vai dizer, demoniado, você que bebe aquela que desce redondo, vai descer quadrado para o inferno. Não, em nome de Jesus, não fala nada, só diz que lá não vai ter bebida, mas se ele quiser ir levar, ele vai ser aceito, a gente não vai excluir ele não vai, ele vai lá para a festa lá e o diabo mata ele, então deixa ele lá pelo menos. Então, gente, em nome de Jesus, se alguém for levar, deixa aí. Aí o bêbado levantou. É isso aí, pastor. Gostei dessa igreja. Então, em nome de Jesus, escute, por favor, seja sábio. O terceiro passo é sentar na roda dos escarnecedores. Então, eu não vou sentar na roda dos meus tios lá, porque tem um que bebe e vira advogado, o outro bebe e não sei o que. Não, em nome de Jesus, seja luz lá. Talvez o seu silêncio vai ser uma bênção, né? Pega, levanta e vai lá ajudar a lavar a louça. Ajuda, esteja no ambiente. Sabe o que está acontecendo? Eu estou muito feliz aqui com um fenômeno acontecendo aqui nessa igreja. Como a gente está tirando o ativismo religioso, esse negócio de ficar 7 dias por semana dentro da igreja, as pessoas estão sobrando tempo. E elas estão visitando seus tios, estão visitando seus avós, estão visitando seus parentes. Está saindo para jantar com a esposa, está saindo no cinema com a filha, e agora a filha diz que quer ir na igreja.
Mas peraí, esse pai pregou, essa mãe pregou? Não, ele só se posicionou corretamente. Ele só está no lugar que Deus o chamou para estar. E filhos não são impedimentos para a gente fazer uma grande obra. Filhos é a nossa grande obra. É o nosso grande chamado como pais. Então, assentar na roda dos escarnecedores não se trata de você não estar no meio de pessoas que são, não são crentes, não, em nome de Jesus. Entenda, primeiro que Deus não é evangélico, você já sabe disso. Segundo, que a graça do Senhor se manifesta em lugares que quebra a nossa teologia, quebra a nossa formação, assim como o apóstolo Pedro, que viu aquele lençol descendo e honestamente não quis comer o que Deus falou para comer. Ele chamou de impuro o que Deus chamou de santo. Então o apóstolo Pedro estava mal intencionado, irmão? Sim ou não? Não, ele estava muito bem intencionado, mas foi dentro de uma estrutura que nós, sem querer, nós temos. E daqui a pouco a gente está mandando para o inferno gente que Deus está levando para o céu. Eu falo que no céu nós vamos ter 3 surpresas. Primeira surpresa: pessoas que você tinha certeza que estariam lá, não vão estar. Outra surpresa: pessoas que você tinha certeza que não estariam, sua sogra vai estar. Aquilo lá não vai. Duvido, lá no céu vai ter um portão, o Pedro vai estar lá, São Pedro, dizendo: volta todas as sogras. Não, sua sogra vai estar lá. E terceira surpresa, você vai estar lá. Posso ouvir um amém ou não? Pensa, você chegou onde? Está no céu, querido. Onde que eu estou? No céu. Deu certo? Né? Meu Deus, eu tinha um monte de dúvida. Eu achava que não sei se era verdade. E agora eu estou aqui, como é que eu faço? Com quem que eu abraço? Dou a paz do Senhor para quem? Onde é que eu sento? Porque a gente está acostumado com o culto, né? Onde é que é o culto? Você vai estar lá. Então cuidado. Então, primeiro conselho: não segue o conselho. Presta atenção nisso. Não se detém no caminho. Terceiro, não se assenta na roda. Só observa um detalhe nisso, eu estou ouvindo, ok? Eu estou andando e eu estou sentando. Percebeu? É um processo de queda. Eu ouço, eu me detenho e eu me assento. É um processo de queda. Quando você começa ouvindo, você começa a trabalhar o seu coração, porque são janelas que entram na sua vida e se ministram sobre você. Então você começa ouvindo, daqui a pouco você está andando, daqui a pouco você está sentado. Então cuidado com o que você se alimenta. Cuidado com o que entra nos seus olhos, isso é alimento para você. E dependendo do alimento você pode ficar tóxico. Bastante cuidado com isso. Quarto, ao contrário, o oposto, a contramão, ele fala o seguinte: medita na palavra, de dia e de noite. Antes, pelo contrário. Então, é um contraponto, é o inverso, é proporcionalmente inverso. Outro lado, ou seja, se eu praticar um, eu não pratico o outro. Se eu pratico o outro, eu não pratico um. Então, quando eu medito na palavra, eu me protejo de ouvir o que eu não devo, porque quando eu ouvir, eu vou saber filtrar pela palavra. Eu não vou repetir conduta de ninguém, porque a palavra me ensinou qual é a conduta. E eu não vou me assentar debaixo de conselhos, debaixo de estrutura de ninguém, porque a palavra vai me instruir de como eu devo me assentar. Então, se eu faço um, eu não faço outro. Pastor, então como é que eu faço para vencer esse negócio de ouvir, de me assentar e estar andando como eu devo? Medita na palavra dia e de noite. Ela vai te instruir. A palavra é o asfalto. A palavra é o fundamento que faz a gente pisar firme. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é, desculpa, mas é verdade, não é nem o que minha religião diz. É a palavra. Então, quando eu entendo isso, o salmista está dizendo: antes de ele ouvir o que não deve, ele medita na palavra. Ao contrário do que ele fazer isso, ele faz isso de dia e de noite, que não é domingo à noite, claro, é de dia e de noite. Então, esse meditar na palavra, o seu prazer está na lei, nela medita. Salmo 119, eu vou ler aqui, se você for rápido no gatilho, você pega, senão só preste atenção.
Salmo 119, versículo 105, nós conhecemos. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. O que ilumina o teu caminho não são os conselhos do ímpio, mas a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? É o que ilumina o seu caminho. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Conduta, não imita o andar, a palavra te ensina. Atos 17:11. E os bereanos eram mais nobres. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto recebiam a mensagem com vívido interesse. O que é vívido interesse? Medita na palavra. Vívido interesse. Um desejo de aprender. Pastor, mas eu não entendo. Mas eu tenho um vívido interesse de aprender. Eu tenho um desejo de crescer nisso. Eu não consigo vir na segunda-feira porque eu trabalho na escola bíblica, mas eu medito, eu pego livros de referência, eu estudo, eu ouço pessoas, eu medito nela, eu penso. É interessante que quando você medita na palavra é diferente de ler. Quando você simplesmente lê um texto, talvez você não percebe as verdades que estão intrínsecas no texto. Mas quando você medita 10, 15, 20 minutos, a Bíblia começa a saltar no seu coração, e o Espírito Santo começa a fazer com que aquele escrito, a letra salte e vira vida, e Deus começa a ministrar. Como que eu estou pregando a mesma palavra para esse número de pessoas, e cada pessoa de alguma forma ser alimentada? Não faz sentido. Isso é um distribuir do Espírito Santo. Então esse meditar vai fazer com que ele distribua no seu coração. Então meditar na palavra vai me trazer equilíbrio. Quinto, ele não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho, não se assenta na roda. Medita na palavra. E quinto, ele dá fruto na estação certa. Quando você tem raízes em Deus, está perto das águas, medita na palavra, independente de se está frio, quente, dias secos ou de chuva, sua fé permanece inabalável. Raiz forte, fruto saudável. Vou repetir: raiz forte, fruto saudável. Raiz enferma, fruto enfermo. A raiz determina a qualidade do fruto. Por isso que ele será como uma árvore plantada onde? Na beira do rio, nos ribeiros. Você já percebeu aquela vegetação ribeirinha no deserto? 30 metros depois do ribeiro é areia, mas 30 metros perto do ribeiro é árvore verde. Como? Porque as raízes estão tocando no lençol, na água, e ela está sendo alimentada na raiz. A raiz é o que sustenta uma árvore. E quanto mais seco for aqui fora, mais a raiz desce. Quanto menos água tiver na superfície, mais a raiz desce. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez eu fui tirar 3 árvores do meu jardim. Eu escrevi um livro sobre jardim, lições do meu jardim, porque eu amo jardim. E eu fui tirar 3 árvores, e tinha 2 árvores que eram bem perto da água da chuva, onde ela cai da calha da casa. Então ela era bem perto. Então a água caía constantemente perto dessas árvores. E tinha uma que ficava no canto do terreno, que não era a parte mais alta, não pegava. A chuva custava pegar porque tinha um muro perto. Quando eu fui arrancar essas 2, eu arranquei em meia hora as 2. Quando eu fui tirar outra, eu levei 5 horas. A mesma árvore plantada na mesma época, mesmo tamanho. Só que aquela ali, como era muito seco aqui em cima, as raízes desceram. Essas aqui, como era aguinha aqui em cima, as raízes estavam na superfície, elas não desceram. Então saiba que o deserto que Deus permite na sequidão é para crescer em você. Mas não é crescer aqui para os homens verem, não, é para crescer para lugares que os homens não veem. O que vai sustentar você no dia difícil não é a empolgação, não é a emoção, é a raiz, é onde estamos firmados. É ter a palavra na mente e no coração, é ter ela, que eu meditei nela, eu vou ter ela. Se você ler o livro O Homem do Céu, um bom livro para você ler, O Homem do Céu, conta a história, o testemunho do irmão Yun, um homem que decorou o Novo Testamento, porque era uma Bíblia só, dividido entre os irmãos, na China.
E ele conta o testemunho que ele ganhou uma Bíblia escondida de um missionário dentro de uma latinha. Ele orou, Deus mostrou que... Irmãos, e quando ele enfiava as agulhas nas unhas dele, quando enfiava um bastão choque na boca dele, ele estava na latrina de fezes, dando choque, ele lembrava: o Senhor é meu rochedo, é a minha fortaleza. Aquilo ali é que segurava ele. É a palavra que vinha nele e sustentava. Tem dias às vezes eu vou dormir, é uma enxurrada de pensamentos. Às vezes eu estou acelerado, fisicamente cansado, mas a mente acelerada. Eu vou dormir, o corpo até desliga, mas a mente... Eu estou ali, eu lembro, meu Deus, e começo a lembrar da palavra, e aí vem: em paz me deito, e logo pego um sono, porque é o Senhor que me faz repousar seguro. Quando essa palavra senta... Irmãos, eu posso falar 10 frases de efeito aqui, 10. Mas se eu disser: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso vai entrar no seu coração de uma forma que 10 frases de efeito não entram. Porque a palavra é o que vai me sustentar você. É a raiz. Ele dá fruto, porque a sua raiz está no lugar certo. Quando você caminha nesses princípios, você crê que no tempo soberano de Deus os frutos virão. Não deixe de semear, de crer, de orar, de buscar na estação da seca, porque o fato de você estar buscando estar seco não significa que os frutos não virão. Você passa na estação de inverno, num parreiral de uva, você só vê aquela treliça e aquela árvore aparentemente seca, mas se você for lá com a unha e mexer no caule, você vai ver que está verde. É só uma estação, mas a raiz está na terra. É o que sustenta aquele parreiral, aquela videira. Seja fiel no que está na sua mão. O Pai está te preparando para a próxima estação. Frutos virão. Mas seja fiel na estação que você está. Sabe uma das coisas que eu tenho falado aqui? Você que ganha bebê, mãe que ganha bebê, o pai que ganha bebê, a gente tira do ministério aqui. Sabia? Você que visita. A gente tira, a gente fala: 6 meses. Sai fora do ministério. Mas agora eu ganhei bebê, eu no auge do meu ministério. O auge do seu ministério agora é cuidar do seu bebê. Essa é a sua estação. Faça com excelência. Mas aí, será que eu sou menos espiritual? Não. Você talvez está muito mais posicionado do que alguém que está pregando nas plataformas, porque você está fazendo o que Deus chamou você para fazer. Ele te deu um filho, Ele te deu uma missão. Quando a gente casa, recém-casado, a gente tira do ministério. Por quê? Aleluia, né, irmão? É tempo de glória. Não é tempo de vir para o culto. Sai do ministério, porque é tempo de ajuste. Olha que interessante, na cultura judaica, um soldado, quando ele casava, ele saía da guerra por 1 ano. É só um princípio, irmão, não é uma doutrina, mas é um princípio. Olha que interessante. O que ele estava dizendo? É tempo de estar recolhido, é tempo de estar com a esposa. Entender isso é libertador. Aí só um conselho: pastor, e quando eu estou sem fruto, assim, sem frutificação, e a minha vida parece sem fruto nenhum, e como que eu faço para poder celebrar e viver esses dias? Eu tenho um conselho, é só um conselho: você celebra o fruto do outro. Somos o corpo de Cristo. Tem alguém do seu lado frutificando? Celebra o fruto daquela pessoa. Tem 4 pastores que passaram por nós aqui e abriram o ministério. Sabe o que nós fizemos? Nós compramos as cadeiras e pagamos a tinta para a igreja. A igreja começou com recursos dessa igreja. Pergunta se o nome da igreja lá é Abapai. Não, Jesus Cheiroso, a outra é Jesus Lindão. O nome não interessa. Mas enquanto ele está frutificando, eu também estou frutificando. E se eu não estivesse frutificando, eu estava celebrando os frutos que ele está dando. Batizou 17 pessoas agora no último batismo. As cadeiras foi o seu dízimo, hein? Sua oferta. Pastor, eu não concordo. Então dá o dízimo em outro lugar. Porque a gente, se não está frutificando na estação, tem alguém do meu lado frutificando, eu vou celebrar o fruto dele. Eu vou celebrar o fruto dela. Até chegar à minha estação. Dá o fruto na estação. Se você não está frutificando, Deus não errou. É a estação só. 6º, último passo da vitória.
folhas não caem. for tomorrow. Interessante, se você ler em Apocalipse, você vai ver que a Bíblia fala que da árvore que tem lá no jardim, essa árvore tem folhas que são cura para as nações. Você percebe que quando a gente faz chá de que parte da árvore? Normalmente, das folhas, sim ou não? Então as folhas aqui, irmão, que não caem, eu acredito que são os dons que Deus dá para mim e para você. Ou seja, os dons não é para Deus, o dom é para o meu irmão. Então eu uso o meu dom para curar alguém, então as folhas não caem. Não importa o processo que você está vivendo, o chamado que Deus te deu está em você. Elas não caem. Se você seguir as direções do salmista, você vai ter os seus dons com você. Ele vai continuar aí com você. Ele só vai estar sendo lapidado por um momento, provado no fogo no outro, sorvete caindo no outro. Deus derrubando os nossos sonhos para... Quero aproveitar e encorajar aqui, né, o livro. Trouxe o livro... não faz isso, querido. O Bibo está aqui, o Bibo é um amigo, o Rodrigo Bibo. Ele tem um canal, né, de Spotify, de podcast, que é o Bibo Talk, né? Então, é um amigo, já ministrou aqui na escola bíblica, já ministrou na igreja aqui. E ele tem um livro que é o Deus que destrói sonhos, né? É isso, o Deus que destrói sonhos. Mas eu não quero esse Deus, né? Mas é o nosso Deus. É o nosso Deus. Então, às vezes Deus vai lapidar a gente e destruir um sonho ou outro nosso, para cumprir o dele, que é muito melhor, num formato diferente do que a gente imaginava. Nós tivemos aqui uma palavra ontem de uma menina, Angel. Ela tem uma filha deficiente. E ela falou, a minha dor se tornou meu ministério. Ela falou em prantos, eu amo a minha luta. Eu amo a minha luta, porque a minha luta é a minha filha. Então, às vezes, recebemos um vídeo de um casal que nasceu, o casal de saúde perfeita, o filho nasceu deficiente auditivo. É da comunidade dos surdos, e o menino foi crescendo na igreja, se batizou, e o menino hoje é missionário no Piauí. Tem 20 e poucos anos, porque o Piauí é o maior índice de surdos do Brasil. É Piauí. E ele está lá ministrando para os surdos. A terceira comunidade menos evangelizada do mundo são os surdos. Está lá. E o casal falou, a minha dor se tornou o meu propósito. Talvez Deus destruiu o sonho de ter um filho que a gente pede, não tem nada de errado. Filho perfeito. A gente sempre fala, vai vir menino ou menina? Não importa, é filho perfeito. Não é? Sim ou não? Sim, e não tem nada de errado, por favor. Mas às vezes Deus destrói nosso sonho. Eu mando um filho aos nossos olhos imperfeito, para fazer dele uma missão. Deus tem as suas formas de trabalhar. Dá o fruto na estação certa. Se você não está frutificando hoje, não desiste e não sai do lugar que Deus chamou você para estar. Não negocie a sua fé. Não negocie os seus valores e princípios. No momento certo, você frutificará. Tudo que fizer prosperará. Interessante que prosperidade, a tradução de prosperidade no hebraico é tselak. Eu não sei falar hebraico, eu falo só tupi-guarani. Mas é interessante que traz uma impressão de prosperidade, é ter sucesso. As traduções de sinônimos é ter sucesso, avançar, progredir. Então prosperar é progredir, é avançar, é ter sucesso. É claro que eu teria que definir sucesso aqui, para a gente poder definir melhor prosperidade, mas eu vou pegar aqui os outros sentidos. Ser proveitoso, uma jornada com bom resultado. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que ele fizer vai ser proveitoso. Tudo que ele fizer vai ter um bom resultado. Tudo que ele fizer vai progredir. Tudo que ele fizer vai caminhar. Então, tudo que ele fizer prosperará. Interessante que a palavra prosperar, um dos sentidos dessa palavra, eu estava vendo um estudo sobre isso, é estar alinhado. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, eu aprendi a viver com muito e aprendi a viver com pouco. Pergunto, quando ele tinha muito ele estava próspero, e quando ele tinha pouco, estava próspero. Por quê? Porque ele progrediu. Ele aprende. Então, quando eu aprendo, eu progrido. Ele era próspero. Ele estava alinhado
com a vontade de Deus para ele. Prosperidade é estar alinhado com a vontade de Deus para mim e para você. É interessante, eu quero encerrar lendo um texto com você, 1 João 5,4, por favor. E aqui eu encerro. 1 João 5,4. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esse é o nosso triunfo. Tem uma versão que traduz: essa é a nossa prosperidade. Olha que interessante. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então eu posso dizer que tudo que fizer prosperará, ou seja, está alinhado com o céu, estará no centro da vontade de Deus. Fé não é apenas crer. Fé não é apenas crer, apesar das evidências, mas obedecer apesar das consequências. Ou seja, ainda que eu não tenha um sucesso, uma vitória segundo os padrões desse mundo, eu sou próspero. Pois eu tenho Deus, tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho muitas coisas que o dinheiro não compra, mas a palavra me promete. Prosperar na Bíblia não significa ter tudo, mas muitas vezes não sentir falta de nada. Prosperar é chegar no final da vida e poder declarar: eu combati um bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Prosperar é estar perto do Criador. Prosperar é ter paz em meio a tanta guerra. Prosperar hoje em dia é dormir sem remédio. Prosperar nesses dias é você ter uma família, ter uma esposa, um casamento saudável e filhos tementes. Você é bilionário. Você é rico do que o dinheiro não compra. Pastor, e o que o dinheiro compra? Vai trabalhar, pede estratégia para Deus. E Deus vai cuidar de você, vai suprir suas necessidades. Deus é Pai. Mas que nós possamos prosperar na essência da prosperidade. Amém? Quantos recebem essa palavra essa manhã? Não cessarão os seus frutos e vida. Coloque sua esperança naquele que tem poder. Coloque sua fé, apoie sua fé naquele que não mente. Uma irmã me procurou ontem aqui e falou: pastor, meu marido saiu de casa há 8 meses atrás. E há 2 semanas ele voltou. E pediu perdão, falou que foi um menino, foi um moleque. Falou que me desonrou, confessou todas as suas traições, pediu uma chance. Eu dei uma chance, pastor. E Deus começou há 2 semanas a restaurar o meu casamento. Quando eu entrei no carro dele, porque ela estava separada há 8 meses, e há 8 meses atrás, separada, ela mandou um livro: Seja Homem. E pastor, quando eu peguei o livro que estava no carro dele, que eu dei há 7 meses atrás para ele, estava marcado na página: larga de ser menino e assuma suas responsabilidades. Ele leu, pastor, e ele voltou, pastor. Esse sinal está acompanhando ela que crê. Mas é mais do que para ela que crê, é para você que está aqui nessa manhã e não crê. Que Deus é poderoso, fez na vida dela, pode fazer na sua. Deus é um Deus que restaura casamentos. Deus é um Deus que ainda salva. Ele é vivo entre nós. Ele não perdeu o controle. Ele é Deus. A vitória da cruz é uma vitória sobre tudo aquilo que o diabo quer tirar de nós. E não tem poder para tirar, porque soberano é o Senhor sobre mim e sobre você. Eu quero te dar uma palavra de esperança essa manhã. Se você está se sentindo fora da terra, arrancada, talvez com conselhos e caminhos que você não devia, o Senhor está dizendo: há esperança para você. Há esperança em Jesus, há esperança em Cristo para você essa manhã. Tem esperança de novo. Ele está dizendo: você vai voltar a frutificar, filho. Você vai voltar a frutificar, filha. Eu não desisti de você, eu não desisti do seu filho. Não desista de orar pelos seus filhos. No tempo oportuno as suas orações serão ouvidas. A palavra diz que a igreja orava e Pedro foi solto. Tem um poder na sua oração.
Sim, ore ao Deus que é vivo e confie, descanse na divina providência, naquilo que Ele tem poder de fazer. Quantos precisam dessa esperança essa manhã? Pai, eu oro por esses irmãos que precisam de esperança essa manhã, que precisam de esperança, que não estavam crendo como deveriam ou esperavam, que eles possam ser prósperos, estar alinhados no centro da vontade de Deus, em nome de Jesus o Nazareno. Amém, 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 amém. Estende a mão para mim. Fala assim: Jesus, abençoa o Telmo. Obrigado. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão com o Espírito seja uma verdade na minha e na sua vida. Vá em paz, Deus te abençoe. Você que está online, Deus abençoe você. Vá em paz em nome de Jesus.